Bom dia, pessoal. Eu me chamo Alessandro. Vou conversar com vocês hoje sobre ectoparasitoses da infância, certo? Como tema do nosso seminário. Para iniciar um pouco, vou iniciar com uma breve introdução sobre o tema, certo? As ectoparasitoses, ou as infestações da pele, são infestações frequentes na faixa etária pediátrica e são infestações que normalmente apresentam dificuldade no seu diagnóstico. E isso se deve muito à caracterização da lesão que a gente enxerga, certo? Algumas dessas ectoparasitoses são desencadeadas apenas pela picada do inseto e outras são pela presença do próprio inseto ou parasita na pele. E isso pode gerar dificuldade em comprovar o diagnóstico, que é eminentemente clínico. E também pode gerar insegurança na família, justamente por ser um diagnóstico clínico, ou seja, não existe nenhum exame específico ou nenhuma prova etiológica que garante aquele resultado, o que pode gerar insegurança na família, por você não solicitar nenhum exame específico, e muitas vezes. Nós vamos falar sobre as principais ectoparasitoses. A gente vai começar agora pela escabiose, tranquilo? Bem, vamos falar agora sobre escabiose. Bem, galera, falando um pouco sobre a escabiose, ela é uma doença contagiosa causada pelo Sarcóptes scabiei, da variedade Omnis, e é transmitida pelo contato direto pele a pele com pessoas infectadas, sendo descrita a transmissão por roupas e mais raramente por outros fomites. A prevalência da doença é maior nas regiões rurais e nas regiões de baixa renda, assim como em crianças que apresentam imunodeficiência primária, nos pacientes HIV positivo e naqueles com síndrome de Down. As fêmeas desse gênero penetram a epiderme e formam um túnel e depositam seus ovos, que se tornam parasitas adultos em 2 a 4 semanas. O parasita e suas fezes desencadeiam uma reação de hipersensibilidade, e isso vai gerar o quadro clínico característico dessa doença, que nós vamos falar a partir do próximo slide. Bem, galera, falando um pouco mais sobre o diagnóstico. O início da doença é insidioso, com o aparecimento das lesões papulovesiculares eritematosas e pruriginosas, com o prurido característico noturno. Em geral, os familiares também são contaminados pela doença. Costuma ser caracterizada também pela presença de pápulas eritematosas, vesículas de nódulos, túneis, os túneis incomuns nas crianças, e pelo prurido intenso noturno, além dos sinais de escoriação e impetigação. Nos lactentes, o diagnóstico é dificultado pelo aspecto inflamatório e pela extensão das lesões, que podem ser mais disseminadas, além do acometimento peculiar das palmas e plantas dos pés. A face e o couro cabeludo dos lactentes também pode ser contaminada pelo contato com o antebraço e o tórax da mãe infectada. Quando a gente vai para a fase escolar, para o escolar e para o adolescente, os locais mais acometidos são os espaços interdigitais, as axilas, punhos, regiões glúteas e a região genital. O aspecto e distribuição das lesões, o prurido mais intenso, à noite, e os dados epidemiológicos são a base do diagnóstico clínico. Lembrando, a gente não precisa pedir nenhum exame específico para essa doença. Continuando falando um pouco sobre o diagnóstico, a gente sabe que ele é clínico, mas a gente pode solicitar comprovação. De que maneira? A partir da presença dos ovos ou fezes dos parasitas no exame microscópico da raspagem das escamas das lesões ou pela dermatoscopia. Como diagnóstico diferencial, nós temos três doenças principalmente que fazem a dermatite atópica, a dermatite de contato e o exantema viral. Além disso, nós temos uma variante da escabiose, que é a escabiose crostosa ou escabiose norueguesa, que é uma variante pouco comum que ocorre em imunodeprimidos ou até em portadores da síndrome de Down, em crianças desnutridas, em prematuros. É caracterizada pela presença de inúmeras pápulas eritematosas e com aquele prurido que não é característico da escabiose comum, que é o prurido noturno, ou seja, é um prurido variável. Nessas imagens nós podemos observar a caracterização da lesão no lactente. Primeiro, a distribuição. Nós vemos que são lesões disseminadas, distribuídas pelo tórax e o abdômen, assim como a face, que é a característica
da lesão no lactente, além da conformação das lesões, né? O aspecto inflamatório, ou seja, eritematoso, com pápulas, pústulas, de forma disseminada pelo corpo do bebê, o que dificulta o diagnóstico. Agora vamos passar para o tratamento. Como tratamento, nós devemos lembrar que todas as pessoas que convivem com o paciente doente devem ser tratadas, certo? E aí, nós vamos ter 4 tópicos que são importantes de serem lembrados. O primeiro, o uso do enxofre precipitado 10% creme, que deve ser aplicado à noite por 3 dias, do pescoço para baixo, ou seja, do pescoço para o tórax, abdômen e pernas. E que deve ser usado apenas em menores de 2 meses. Pode ser usado com segurança. Já para maiores de 2 meses, nós podemos usar a permetrina, 1% ou 5% no formato de loção, e aplicar uma vez ao dia e deixar agir por 8 a 12 horas, e repetir esse uso após 7 dias do primeiro uso. Além disso, usar a ivermectina, 200 microgramas por quilograma de peso, em dose única via oral, para crianças maiores de 15 anos. A dose pode ser repetida após 15 dias, o que normalmente acontece. E além disso, as orientações gerais, como lavar a roupa com água quente, passar a roupa com um ferro quente, informar sobre o contágio para os familiares e orientar sobre o prurido que pode continuar após o tratamento e pode gerar dúvida no pai ou na mãe daquela criança, certo? Agora vamos passar para a próxima doença. Agora nós vamos falar um pouco sobre pediculose. Falando um pouquinho mais sobre a pediculose, ela é uma doença causada pelo pedículos humanos, frequente nas crianças de 3 a 11 anos, mais no sexo feminino, devido aos cabelos longos que normalmente as meninas têm, e é transmitida pelo contato direto com pessoas, pentes, escovas, toalhas e bonés. E é uma infecção que pode causar um transtorno considerável à criança e à sua família, e além disso provocar um impacto no bem-estar e na vida social da criança, principalmente na escola, onde ela pode adquirir o estigma da doença. Então, sempre lembrar desse lado. Bem, a pediculose é uma doença que apresenta como sintoma mais comum prurido, que pode ser intenso, levando à escoriação e uma possível infecção secundária, mas o prurido principalmente. O prurido antecede alguns dias as lesões, até porque algumas das lesões ocorrem em decorrência do prurido, e a característica da lesão é uma lesão eritematosa, descamativa, pode ser uma escoriação e é localizada principalmente na região occipital. A impetigação e a linfadenomegalia occipital e cervical são manifestações comuns também na pediculose. O diagnóstico é feito pela presença do ovo do parasito, chamado Leydia, aderido ao cabelo, e é ele que a gente vai procurar na cabeça da criança quando a gente for fazer o diagnóstico. E pode fazer diagnóstico diferencial com dermatite seborreica. Nessa imagem, eu coloquei a imagem característica da Leydia, certo? Que é o ovo do parasita. E é isso que a gente vai procurar na cabeça da criança quando for diagnosticá-la, certo? Como tratamento para pediculose, a primeira opção é o uso da permetrina cremosa, 1 a 5%, uso local. E aí você orienta o paciente a deixar agir por 10 minutos e repetir esse processo após uma semana ou 7 dias do primeiro uso. Além disso, em casos refratários, a gente pode usar a ivermectina 200 microgramas por quilograma de peso via oral em dose única, repetindo a dose após 7 dias do primeiro uso. Além disso, as orientações gerais, que são a remoção das lendas com água morna e vinagre, e que as toalhas e pentes devem ser desinfetados com álcool e limpos em água fervente, certo?
Falando sobre as variáveis da pediculose, nós temos duas: a pediculose do corpo e a pediculose púbica. A pediculose do corpo é caracterizada por pápulas causadas pela picada do inseto nas áreas cobertas do corpo, ou seja, as áreas que são vestidas, e tratada com a troca e a lavagem dessas roupas e as noções de higiene básica. Já a pediculose púbica pode acometer nas crianças o cabelo, a sobrancelha e os cílios, ocasiona prurido, eczemação e infecção secundária. E a lesão característica é azul acinzentada, que é essa lesão que vocês podem ver na imagem. Bem, pessoal, vamos falar agora um pouco sobre a larva migrans cutânea. A larva migrans cutânea é causada pela penetração e migração das larvas do Ancylostoma canino e do Ancylostoma brasiliensis, contidas nas fezes de cães e gatos. A larva penetra ativamente na pele formando uma pápula pruriginosa e determina um trajeto serpentiginoso e linear com a velocidade de 2 a 5 centímetros de distanciamento por dia. O diagnóstico. O diagnóstico é feito a partir de uma lesão característica, que são as pápulas pruriginosas com trajeto serpentiginoso e linear, além do prurido intenso no local. E essas lesões podem ser localizadas em qualquer área do corpo, mas preferencialmente nos pés e na região glútea, pelo contato com areia ou o solo contaminado. É uma doença que tem um período de incubação de 15 dias e um tempo de sobrevivência da larva no corpo são de 2 a 8 semanas. E aí nós temos duas imagens que caracterizam as lesões, como eu disse para vocês, são lesões eritematosas serpentiginosas, preferencialmente nos pés, porque entram em contato mais facilmente com areia contaminada. Sobre o tratamento agora, ele vai variar de acordo com a quantidade de lesões. Ou seja, se é uma doença disseminada ou não. Nas doenças não disseminadas, nós vamos dar preferência ao tiabendazol creme 5%, 2 vezes ao dia por 14 dias, ou como alternativa, o albendazol 400 mg via oral, em dose única, repetida em 7 dias, caso a criança seja maior do que 2 anos. Quando a gente tem uma doença disseminada, extensa ou maior do que 5 lesões, nós vamos usar o albendazol, mas agora 400 mg via oral, uma vez ao dia por 3 dias consecutivos. Além disso, podemos usar o tiabendazol 25 a 50 mg quilo dia, via oral também, a cada 8 horas por 5 a 10 dias. E a ivermectina 200 microgramas por quilo, perdão, via oral, em dose única, repetindo a dose após 7 dias, igual à pediculose. Agora vamos falar um pouco sobre a miíase. É uma doença causada pelo desenvolvimento da larva de várias moscas, especialmente na Dermatia hominis. É frequente nas áreas rurais e vem em viajantes provindo de regiões tropicais. O diagnóstico. A miíase pode ser primária ou secundária. A miíase primária é formada por nódulos inflamatórios semelhantes ao furúnculo com orifício central, que permite a respiração da larva e que elimina o líquido claro acompanhado de sensação de ferroada no local. É comum em regiões descobertas, couro cabeludo e face. E a miíase secundária é a deposição dos ovos em uma lesão já aberta, que já existe. E aí o aspecto da lesão vai depender da lesão prévia e da quantidade dos ovos depositados. Nessa imagem, a gente tem a caracterização da miíase primária, que são essas lesões com um aspecto de furúnculo, que tem um orifício central, que serve para a respiração do parasita, certo? E o tratamento. O tratamento é bem simples. Na miíase primária, a gente vai ter que fazer a oclusão do orifício central com o uso de esparadrapo ou vaselina sólida, e aí dessa forma a gente vai facilitar a retirada da larva com uma pinça. Além disso, a extração pode ser feita com aparelhos que produzam vácuo. Existem estudos que mostram que esses aparelhos diminuem a dor e são eficazes também. E na miíase secundária, a gente vai precisar fazer um debridamento daquela lesão prévia, com retirada das larvas, precedida de uma esterilização local. E vamos usar a ivermectina 200 microgramas por quilo, via oral, em dose única, e repetir essa dose após 24 horas. E agora, galera, vamos falar da nossa última doença, que é a tungíase.
A tungíase é uma doença causada pela infestação da fêmea da Tunga penetrans. É mais comum em áreas rurais ou de baixo nível socioeconômico e também é chamada de bicho de pé ou pulga da areia. Na nossa região, mais conhecido como bicho de pé. O diagnóstico, o diagnóstico da tungíase. O depósito dos ovos é feito pela fêmea e gera uma pápula amarelada com um ponto escuro central. Pode haver inicialmente eritema, edema, prurido e localize preferencialmente nos pés, região glútea e genitais, que são regiões que podem ter mais contato com o solo. E aí, duas imagens caracterizando a lesão da tungíase ou do bicho de pé. Aquela lesão amarelada com uma região central escurecida, certo? Quanto ao tratamento da tungíase, o tratamento é a remoção cirúrgica da fêmea dos seus ovos através do alargamento do orifício com auxílio de uma agulha. E não existe estudo que comprove a eficácia do tratamento medicamentoso, embora existam pessoas que defendam o uso da ivermectina também para tratar essa lesão. Bem, galera, foi isso. Obrigado pela atenção de vocês e vamos discutir um pouco agora.